E agora eu convido vocês a entrarem em luto comigo, a rasgarem suas roupas e cobrirem a cabeça de cinzas, a chorarem comigo, porque eu tô muito triste, porque eu vou ter que falar de Tolkien. Ah, Hum. que pena. Eu não queria falar de Tolkien. Nossa, eu realmente estou muito triste. Fã número 1 da Terra-média. Número 1 da Terra-média. Porque o meu primeiro livro não poderia ser outro. Até porque, de muitas formas, foi o meu primeiro livro, embora não foi o primeiro livro que eu li. Mas foi o primeiro livro que teve esse impacto comigo. Foi o Silmarillion, de Tolkien. É um livro de... É difícil de escrever. Eu tenho, pra mim, como uma missão de vida e como uma certeza, o fato de que a fantasia, ela pode ser uma forma de descrever as coisas que são invisíveis. E de tornar acessíveis aquelas coisas que nós normalmente precisamos de muita abstração para alcançar e se apresentar isso de uma forma simples. Eu acho que é um potencial que não é explorado dentro do gênero literário fantasia, embora eu até tenha problemas com a ideia de gênero literário. É... Mas eu acredito que que esse potencial, ele é perfeitamente expresso na obra do Tolkien e perfeitamente expresso especificamente no Silmarillion. Então você... O Silmarillion, ele é a Bíblia da Terra-média, no sentido exato de que ele tem uma teogonia, né? Ele tem uma história da... Uma cosmogonia, perdão. Uma história da criação de um mundo. Se alguém desculpa cortar. Se alguém ainda não entendeu, Tolkien é do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, Né? exato. É Certo. o autor do Senhor É o dos autor Anéis. de Senhor dos Anéis, do Hobbit. Você provavelmente já assistiu. Viggo Mortensen, Antônio Bandeiras, por aí vai. Então, e o Silmarillion, ele vem antes. É a história de antes de Senhor dos Anéis, né? Sim. Então ele é a história de como a Terra-média foi criada e de tudo, e eu digo tudo, o que acontece antes e até um pouquinho depois do Senhor dos Anéis. Sim. E por que eu acredito que esse livro foi fundacional para mim? E por que eu acredito que ele solidifica Tolkien como um dos autores de clássicos do cânon ocidental? Porque nele você tem uma narrativa de, como eu disse, da criação do mundo, uma criação que é belamente narrada com o uso de uma metáfora musical. Então você tem Eru, que ele seria um paralelo do deus abraâmico, e envisionando criar o mundo, primeiro cria uma casta de espíritos chamados de os Ainur, e ajudariam ele a como subcriadores, né? Então, Eru, ele dá um tema musical para que os Ainur cantem, e ele dá a cada Ainur a compreensão de uma parte, da mesma forma que numa orquestra o violinista compreende uma parte da sinfonia, o o saxofonista entende outra, a pessoa do trompete entende outra. Da mesma forma, os Ainur, cada um compreendia uma parte do todo, e ele organiza esse coral celestial para que, através da música, o mundo fosse criado. E num paralelo com a narrativa abraâmica também, aquele Ainur que era maior em poder e formosura, e que recebeu a maior parte da compreensão do todo, chamado Melkor, o homem será um problema por muito tempo, ele decide, em meio à música, quando a sinfonia começa a ser cantada, e ele quer fazer alterações, aperfeiçoar algumas coisas, tornar aquilo dele. E ele começa a introduzir uma dissonância. E essa dissonância cresce e ela ameaça destruir a harmonia do criador. E uma batalha musical acontece entre Eru e Melkor pelo destino dessa sinfonia. E quando parece, no final, que Melkor está prestes a destruir e tomar aquela música para si, um leve tema, singelo, sutil, começa aos poucos a adaptar a voz dele e daqueles que ele conseguiu, e daqueles Ainur que Melkor conseguiu subjugar dentro da sua canção. Então você tem uma
introdução da do princípio de entropia na criação. Então, o fogo que antes iluminava e aquecia, agora consome e destrói. Então você tem uma perversão da natureza até certo ponto, por assim dizer. Mas você tem também uma introdução do caos e da desordem e da destruição na história, no curso da história, mas sempre com a menção de uma vitória final do bem. E esse é um padrão que se repete ao longo de todas as narrativas escritas nesse livro. Então você tem a criação dos elfos, a criação dos reinos dos homens, e em todos eles você tem a criação de algo grandioso, que é destruído pelo mal, e depois renasce de uma forma diminuída. Mas de alguma forma o mal também é derrotado e e renasce diminuído também, e assim sucessivamente. Então você também tem um certo senso de decair daquele mundo, e aquele mundo que era mágico e grandioso se torna cada vez mais parecido com o nosso. E você tem esse movimento em arcos da história. Então eu acredito que tem uma filosofia muito profunda nisso sobre o que é a esperança e o que é viver em um mundo repleto de sofrimento. Muitas vezes você também vai se encontrar preso em ciclos de destruição e reconstrução. Você também vai se ver forçado a recriar um bem maior de forma diminuída e protegê-lo. Mas enquanto você tiver a esperança daquela vitória final, enquanto você tem a esperança daquilo que Tolkien chamava de eu-catástrofe e da confiança na providência, você tem a certeza de que o bem triunfa no final. E isso foi fundamental pra mim em um período que eu tava na oitava série e eu tinha sérios problemas de saúde mental, eu sofria de depressão, eu não tinha muita capacidade de socialização, mas esse livro foi fundamental para eu acreditar na possibilidade de um amanhã melhor e eu ter uma crença inabelável no valor da esperança. Ah, bonito. É um aspecto que o Caio falou e que voltou agora, eu acho que eu também vou mencionar, que é a capacidade da literatura abrir portas para outras pessoas e outros mundos para podermos conversar com eles e viver grandes aventuras. A fantasia, ela é encarada muitas vezes como uma literatura, às vezes, até inferior, ou uma prática Baixo. inferior, porque não tem nada a ver com a realidade. Quando não precisa ter. Não precisa ter Precisa ter uma descrição realista para que aquilo realmente tenha algo importante para te contar, né? Exato. São símbolos, né? Um dragão e um cavaleiro são símbolos universais. Eles significam muita coisa importante para muita gente. Exato. Sim. Então, o que Tolkien faz aqui é criar uma bíblia da fantasia. Sim. Onde você tem diversos tipos de histórias de gêneros diferentes. Você tem a história da criação, você tem a história de romance à lá Romeu e Julieta com os Beren e Lúthien. Tem Você tem uma história trágica com Túrin Turambar, né? Menor. Tragédia digna de uma tragédia grega. Você tem múltiplos exemplos de virtude, porque uma característica que eu gosto muito na obra do Tolkien, que eu sinto que se perdeu um pouco, é a ideia de nobreza, de você procurar os personagens das obras, não apenas pessoas como você, ou se sentir representado, mas encontrar algo ao qual aspirar. Representaram o ideal maior para você O ideal? conseguir se espelhar. Aqui o Tolkien ele faz algo que eu sinto um pouco de falta hoje em dia, que são bons exemplos. Ele faz bons exemplos de homens, bons exemplos de mulheres. E maus exemplos também. Tem maus exemplos também. Afinal de contas, o que uma grande história fictícia vai fazer para você, ela vai localizar para você o bem e localizar o mal, não de uma maneira necessariamente caricaturizada, mas de uma maneira que ela consiga mostrar para você. E é por isso que, quando eu falei da Divina Comédia, eles fundamentam culturas, porque o que uma grande narrativa de ficção vai fazer é determinar qual que é a boa postura que uma pessoa precisa ter para ser virtuosa, para ser boa, para ser nobre, para ser honrada, e qual é a postura que vai te levar para o caminho da perdição, né? E isso está muito bem demonstrado aqui no Silmarillion, com as figuras detestáveis de Melkor, Morgoth, do próprio Sauron, que já fazia aparições aqui e ali, Golian. Angolia, Maegin, o elfo negro. Maedhos, Sim, Tamalhead. Taberís,
Fëanor, ele cai também, ele é o Fëanor é um exemplo perfeito do orgulho adâmico. Sim, e também vai mostrar os maiores heróis. Fingolfin com seu Elendil. sacrifício para tentar derrotar as forças do mal. Então, não é apenas uma história. Fantasias não são apenas histórias infantis, elas são codificadas em símbolos. Elas têm uma linguagem simbólica que você pode se apropriar e da qual você já se apropria sem saber. Exato. Esses símbolos já fazem parte da sua vida o tempo inteiro. Sim. E também falando sobre como grandes clássicos afetam a posteridade, muita coisa de fantasia que as pessoas acham, entre aspas, comum, veio daqui. Sim. Conceito de elfo brigar com anão. E daqui, ó, veio o conceito Se e você tem um mundo fantástico com várias raças e tem que ter um anão e um elfo em algum lugar, é normalmente verdade. Muitas das coisas que nós consideramos clichês só são clichês porque tava todo mundo imitando o Senhor dos Anéis. e não ao contrário. Os clichês da fantasia, que a gente está combatendo aqui, de certa forma, a noção de que fantasia é apenas isso, os estereótipos, eles são imitações baratas de Tolkien, né, cara? Tolkien, ele chegou quando era tudo mato, né, entendeu? E ele se apropriou de histórias fantásticas, mitológicas, que foram muito anteriores a ele, Sim. que já usavam uma linguagem parecida, mas o que ele fez foi codificar aquilo de uma maneira um pouco diferente, né? Que é isso que o grande autor criativo ele vai fazer, né? Ele não vai reinventar a roda. Ele vai trazer de novo aquilo que foi esquecido e vai trazer de uma maneira nova, diferente pra você. Exato. E uma coisa que eu gosto de também fazer com o Silmarillion, que é de vez em quando eu faço com a Bíblia, que é isso aqui é um livro, um arcabouço de vários pequenos contos que falam sobre um mundo e sobre pessoas diferentes que muitas vezes são interligadas, seja por família, por É uma tempo. mitologia. Isso trata uma mitologia. E não necessariamente você precisa ler de cabo a rabo. Porque muitas vezes pode pegar só o sumário, pegar o conto de Beren e Lúthien, que é um romance, Sim. ali curto, e ter uma puta de história de uma romance. Ou você pode. Você quer guerra, que é ação? Também tem uma guerra épica que eu acho quase impossível ser feita no cinema. Inclusive, Então, a guerra época do final. Exato. Tem a queda de Gondolin também, que é fantástica. E tem. Enfim. Cara, essa edição do Kiss eu tenho inveja dela, que tem e mais. essas gravuras aqui também. Se você é mais jovem e não tem muita paciência para livros, você pode ir passando de. Lê até a próxima figura e você. Exato. Se você tiver no Spotify, a gente tá mostrando imagens do Dizro agora, porque é o livro ilustrado, mas... Sim, tem ilustrações. Tem troféus belíssimos aqui. O que é um ótimo motivo para você ir lá no nosso YouTube e deixar o seu like. Boa. Bom, mas é ter. Tem ilustrações maravilhosas. Inclusive, a Divina Comédia também tem versões ilustradas pelo Gustavo Doré. Sim, tem as gravuras de Gustavo Doré. É maravilhoso. Sim. Mas eu gosto muito de Tolkien também. Sim. E vale a pena mencionar também o esforço criativo monumental que é a própria Terra-média. Porque você não tem apenas grandes narrativas épicas adaptadas das narrativas épicas que fundaram o Ocidente. Elas envolvem personagens cujos nomes são fundamentados em línguas que têm gramáticas funcionais, pelo menos duas delas. Né? São, se eu não me engano, 16 línguas, duas delas completas. Você tem essas línguas. Elas são baseadas em uma geografia consistente, né? Então você não pode ter uma língua separada do lugar onde ela nasceu. Ou da história do povo que a criou. Então você tem o Tolkien, ele passou, se eu não me engano, 30 anos para escrever 10 anos para escrever Senhor dos Anéis, mas 30 anos desenvolvendo a Terra-média. Exato, criando, e o que veio primeiro foi a linguagem. Foi linguagem. Porque na visão do Tolkien, a linguagem fundamentava uma civilização própria, né? E ele precisava fazer tudo isso? Não, mas é incrível que ele tenha feito. Exato. E acho que funciona tão bem. Todas essas histórias que vieram depois de Tolkien, porque Tolkien se inspirou nas grandes mitologias, e as grandes mitologias arturianas, as gregas e romanas, elas tinham linguagens próprias que eram do seu povo, e são mitos que assim, são baseados em linguagens que existem, de civilizações que realmente existiram aqui. Então, esse empreendimento tolkiano não é uma tentativa de reerguer uma civilização, por assim dizer. Sim. Né? E ele estava fazendo isso por aqui. É por isso que com ele funciona tão bem. E com histórias que vieram posteriormente não funciona tão bem. Ninguém vai fazer igual ele fez aqui. Não. Porque era um experimento que ele empreendeu aqui que, na magnitude dele, não tinha sido feito antes. E quando outros autores, todas as histórias de fantasia que vieram depois, que criam mundos fantásticos com muitas regrinhas, né? George Martin com as Crônicas de Gelo e Fogo, e outros também, vários,
Ninguém chega aos pés disso aqui nesse quesito. Nenhum deles vai chegar. E eu acho que de certa forma ele fez um pouquinho o objetivo, porque na minha visão existe a fantasia literária antes e depois do Tolkien no mundo inteiro. Por quê? Cara, D&D se inspirou nisso e D&D inspirou um monte de coisa. A fantasia, o campo da fantasia realmente mudou. Inspirou jogo, inspirou livro, inspirou filme. Harry Potter bebe muita coisa daqui. Bebe muito. Tipo, tem várias pequenas obras que ficaram extremamente famosas, que foram influenciadas pelo Tolkien e depois também consecutivamente por outras. Assim como também tem histórias no Oriente, porque tem muito mangá e obra japonesa sobre fantasia medieval, e até coreana também, que bebe direto disso daqui. Sim. Tolkien acabou virando meio que o reduto do nerd geek bizarrinho, né? Sim, Mas assim, esse é um lugar comum de Tolkien, na verdade, porque um dos perigos de você acabar se aventurando tanto no mundo fantástico que você não queira mais viver no seu. e sombrio. Sim. Mas Tolkien é muito mais do que isso. Sim, a gente poderia dizer que Tolkien era o jardim do Éden da fantasia e o mercado editorial era a serpente. Provável. Sim, provável. Mas só uma coisa também que vocês falando sobre linguagem, eu queria fazer um leve disclaimer. Talvez a gente fale até sobre linguagem, que é muito importante a gente pensar sobre do porquê o Tolkien criou a linguagem primeiro. E o quanto a linguagem é uma coisa bem importante para nós. Porque, olha que curioso e que combinação legal. Dante mudou a língua italiana. Tolkien mudou a fantasia como é vista. Sim, o impacto cultural do Tolkien até quem nunca leu ou assistiu Senhor dos Anéis conhece a frase My Precious, por exemplo. Muita gente conhece. Por mais que tenha virado cultura pop, que eu acho que é um triste acontecimento. Mas são para outro mundo. Sim, Não, eu já vi gente que nunca, acho que abriu um livro de fantasia mencionando o Sméagol e o Gollum, que é um personagem muito icônico, muito caricato. sim. Então furou muita bolha. E essa questão da linguagem eu acho muito importante porque a gente se comunica por línguas, por escrita, por fala, e isso muda completamente o entendimento das pessoas. Então eu acho muito valoroso, não só porque o Tolkien também era um linguista, estudava isso, mas entender que outras línguas e outros povos levavam muito a sua língua em questão é muito importante também, sim. Porque, por exemplo, no episódio de Sofrimento você mencionou Raskolnikov. Em russo significa aquele que é dividido. O protagonista de Crime e Castigo do Dostoiévski. A língua já está sendo usada só no nome dele. Sim. Assim como Tolkien também usou no nome dele. Assim como os orientais usam também a língua deles para. Ninguém vai pensar no protagonista. Você vai nomear seu filho com a quest da vida dele. Tipo assim, aquele que é dividido. Não. Mas a fantasia e a história permite com que você possa brincar com um símbolo, por exemplo, até mesmo como a língua. E você pensando no seu personagem pelo nome e pelo que ele significa, qual é a carga daquele. Porque uma palavra está escrita daquele jeito. E, geralmente, grandes clássicos pensam até mesmo nesses mínimos detalhes. Que muitas vezes é despercebido. E tudo bem. Porque o artista nem sempre ele faz pra ter tudo ali destrinchado e estudado. Ele faz porque ele quer. Sim. E antes que nós sejamos acusados de ser exclusivistas de Tolkien, eu acho que outras obras de fantasia também você pode procurar que fazem algo parecido, mas com seus próprios métodos. Mas assim. Eu recomendaria facilmente, eu não vou me discorrer aqui porque eu quero passar logo pro Marcelo, mas procurem depois O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, que é um livro de fantasia que ganhou o Nobel da Literatura em 2010. Vamos procurar depois até.